Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Das 7 igrejas, nós já tivemos a oportunidade de refletir sobre 5. Hoje é a 6ª. Nós já vimos como Deus, na verdade Jesus Cristo, mais claramente, mais diretamente, Ele inspirou João, o apóstolo, para que essas igrejas recebessem essas cartas como exortação, como encorajamento, muitas vezes chamando ao arrependimento, outras alertando sobre o risco iminente de perseguição, sempre com uma palavra também de promessa do Senhor. E talvez, depois dessas 2 semanas, os irmãos não sejam tão lembrados, mas elas têm uma estrutura básica, que mostra como Jesus Cristo orientou, inspirou João a escrever, direcionar essa igreja. Vamos revisitar essa estrutura daqui a pouco, quando olharmos para essa carta em forma mais pormenorizada. Vamos ler então Apocalipse 3, versos 7 a 13. O título da mensagem é Cartas do Senhor à Igreja, a recompensa pela perseverança e a fidelidade. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Pai, que a tua palavra seja dada pelo teu Espírito para nos alimentar, fortalecer a fé, mas também, Senhor, para nos exortar, nos instruir de acordo com a tua vontade. Tudo isso nós pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A cidade de Filadélfia, pode passar mais uma, Marcelo, por favor? Obrigado. Esse é o mapa que a gente tem usado em todas as reflexões. A cidade de Filadélfia, ela está ali ao final dessa rota postal. João está exilado em Patmos. O Espírito o visita, o inspira a escrever uma revelação da parte de Jesus Cristo, porque ele quer exortar a igreja. Nesse momento, nós estamos no final do 1º século. Diocleciano é o imperador e ele está promovendo uma grande perseguição. A hostilidade aos cristãos aumentou muito. Se nos primeiros documentos do Novo Testamento a hostilidade era principalmente por causa dos judeus, na parte final do 1º século, a hostilidade é por causa parte do Império. O Império Romano agora é o adversário da igreja, é o inimigo da igreja declaradamente. Isso se acentuou depois do governo de Nero, depois do imperador louco que acusou os cristãos de tudo aquilo que deu errado no seu governo, inclusive do incêndio de Roma. E a partir disso os cristãos passaram a sofrer. E é nesse contexto de sofrimento, de perseguição, de ameaça. Esses irmãos estão na Ásia, na região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. É nesse contexto que o Senhor inspira mesmo o apóstolo que está exilado por causa da perseguição a escrever a igreja, exortando e encorajando a igreja do Senhor. A cidade de Filadélfia, ela era uma das menores cidades na região da Ásia Menor. Ela era bem menor do que Éfeso, do que Esmirna, por exemplo. É como se Éfeso e Esmirna fossem as metrópoles, as megalópolis, digamos assim, como São Paulo, como Rio de Janeiro. E Filadélfia era uma cidade pequena, uma cidade do interior, periferia, nesse sentido, comparado com essas cidades. Ela não se destacava pela prosperidade, nem por produção industrial alguma de destaque. Contudo, ela tinha algo que era conhecido. Filadélfia era chamado de o Portão do Leste. Por quê? Porque por ela passavam pessoas para as mais diferentes
direções dentro do império quando passavam pela Ásia Menor. Então, ela era importante como eixo de comunicação nesse deslocamento dentro da região. Ela servia de passagem para muitos lugares importantes no império. Os exércitos imperiais, por exemplo, quando voltavam para Roma, tinham que passar por Filadélfia, fazia parte da passagem pelo vale que estava abaixo da cidade de Filadélfia. E muitos comerciantes também transportavam grandes riquezas pelas estradas que passavam ali. A cidade havia sido construída, pode passar mais um, Marcelo? Num platô, no alto dos montes, dessas montanhas, o que fazia dela um tipo de fortaleza natural. Só que essa região, apesar dessa aparente solidez da cidade, era uma região muito afetada por terremotos. Alguma atividade vulcânica, também alguns estudiosos vão dizer, mas muito afetada por terremotos. Inclusive, no ano 17 a.C., a região foi devastada por um enorme terremoto. A cidade de Filadélfia, os sobreviventes desse terremoto terrível, abandonaram a cidade e voltaram 1 ou 2 anos depois para a cidade. Então, é uma cidade que estava sempre cercada desses abalos sísmicos. E foi devastada por um grande terremoto, e isso estava na memória da cidade também. Esses irmãos, essa igreja, ela está numa pequena cidade, sem muito poder, sem muita influência. Talvez alguém podia pensar, mas por que Jesus Cristo escreve para essa igreja? Por que João escreve para essa igreja? Porque apesar deles não terem muita influência, muito poder, eles não terem destaque dentro da geopolítica daquele tempo, essa igreja era uma igreja fiel. Era uma igreja fiel e que fazia um ministério impactante. E o que Jesus está falando, por meio de João, é que o próprio Deus vai usar essa igreja para fazer mais ainda. Ele vai usar essa pequena comunidade, numa pequena cidade, para fazer coisas ainda maiores. O Steven Lawson, ele tem matéria muito importante sobre as cartas da igreja, tem ajudado muito nessas reflexões. Ele vai dizer algo interessante sobre isso. O tamanho do nosso Deus determinará o impacto de nossas vidas. As igrejas que possuem um grande Deus desempenham um extraordinário ministério. Servos de um grande Deus abalam o mundo para Cristo. Aqueles irmãos sabiam que eles eram pequenos, sabiam que eles estavam num lugar pequeno, mas eles buscavam o Senhor e criam num Deus grande. E por isso, eles foram instrumento para fazer algo extraordinário. E nós estamos falando deles aqui quase 2000 anos depois. O Senhor usou uma pequena igreja numa pequena cidade para impactar regiões inteiras e até lugares distantes, porque eles eram pequenos, mas Deus é grande. E eles acreditavam, eles tinham essa convicção no coração. Isso já por si só é uma lição. Não importa o tamanho da igreja, importa a nossa visão de quem é o nosso Deus. Nós estamos enxergando o tamanho que Ele é de fato. Um Deus grande e poderoso, que é capaz de usar mesmo as pequenas coisas para a glória do nome dEle. Passando na estrutura da carta, para então tirarmos dela lições importantes. Sempre, nessas cartas, Jesus Cristo se apresenta, pode passar, e a apresentação já é um indicativo do tema que vai ser tratado por Jesus àquela igreja. O versículo 7 é a identificação, quando diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Como nós vimos em todas as outras, a referência ao anjo da igreja, como diz Apocalipse capítulo 1, é referência ao pastor, ao líder da comunidade, o presbítero que ensinava. Ele recebe a carta de João com responsabilidade de transmitir à igreja aquela mensagem, e eu creio, junto com outros estudiosos, que essas cartas também rodaram para as outras igrejas também. Mas ela é uma mensagem específica para aquela comunidade, mas com lições para todas as igrejas da região. E o que Jesus diz aqui? Como ele se apresenta? É a única carta onde a apresentação de Jesus Cristo difere das imagens que aparecem sobre Jesus Cristo no capítulo 1 de Apocalipse. Você vai perceber, todas as imagens que aparecem nas aberturas das cartas, elas têm alguma conexão com o capítulo 1, de como Jesus é retratado, mesmo naquela breve introdução que João faz. Jesus é retratado como Deus, como Todo-Poderoso, mas, em especial, como alguém que vai julgar, como alguém que sabe o que está acontecendo, como alguém que trará juízo sobre aqueles que perseguem a igreja, sobre a igreja que é infiel e assim por diante. Essas imagens, a imagem de julgamento, estão muito presentes no primeiro capítulo, e elas são usadas nas aberturas das cartas, com exceção dessa. E por quê? Porque essa carta não tem uma acusação. Jesus, o Senhor da igreja, não tem nada a acusar a essa igreja. Vamos ver isso daqui a pouco também. Mas ele se apresenta
com 3 expressões importantes sobre quem ele é e como essa comunidade precisa aprender. E serve para nós também. Primeiro, ele diz que ele é o santo. Essa palavra, o radical dela, significa originalmente cortado ou separado. Então, é isso que significa santo. Jesus, como santo, então, está separado da criação. Por quê? Porque ele é Deus. Jesus não é um homem melhorado. Jesus não é um homem superior. Jesus é Deus. Ele não é o Uberman, ele não é o super-homem, ele é Deus. E ele é o santo. Nesse sentido, ele está separado da criação. Ele não é igual a nós nesse sentido. Ele é distinto. Ele diz, eu sou o santo. Mas eu acredito que mais do que isso, o que ele quer enfatizar é que ele está separado exclusivamente para Deus Pai. Ele foi separado, não só separado da criação porque ele é Deus, mas ele foi separado para Deus, em obediência a Deus, em submissão. A santidade de Jesus Cristo, nesse sentido, ela é espelho para nós como igreja. Porque é isso que ele espera da sua igreja. Separação para ser usado para pertencer exclusivamente a Deus. Nós não fomos só salvos e estamos separados do pecado, no sentido de abandoná-lo. Esse é um elemento indispensável, importante da santificação, mas a santificação é a separação também para Deus. Então, Jesus Cristo não só não está unido ao pecado, mas ele está em completa união com o Senhor. Ele pertence exclusivamente ao Pai, ele é um com o Pai, e é isso que ele espera da sua igreja. Por isso ele é o santo, e ele espera uma igreja santa também, separada do pecado, separada para Deus, para pertencer exclusivamente a Deus. Além da sua santidade, ele destaca o fato de que ele é verdadeiro. Ele é santo e ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro não somente porque ele diz a verdade. E aqui é um parênteses importante. Primeiro, toda a verdade tem origem em Deus. Não há verdade que nasça de outro lugar. A verdade só pode nascer em Deus. E segundo, tudo o que Deus emite é verdade. Então toda a verdade só pode vir de Deus, e tudo que sai de Deus, palavras, ações, tudo, é verdade. Mas Jesus não é só verdadeiro nesse sentido, porque ele transmite a verdade do Pai. Ele é verdadeiro no sentido de que ele é autêntico. Ele é verdadeiro Deus. Ele não é um ídolo fabricado pelos homens. Ele não é um ídolo forjado pela imaginação. Logo, se ele é santo, ele é exclusivo do Senhor, e ele é Deus autêntico, verdadeiro, as palavras dele merecem confiança. Porque Deus, quando fala, só fala a verdade. Então Jesus Cristo, nas suas palavras, é digno de ser confiado, porque ele é Deus verdadeiro. Ele é Deus, e está dizendo para a igreja que ele é verdadeiro, ou seja, as suas palavras são dignas de confiança, porque daqui a pouco ele vai fazer promessas importantes para essa comunidade. E uma terceira figura nessa introdução, essa requer um pouco mais de detalhamento. Ele usa a expressão chaves de Davi, aquele que tem as chaves de Davi. Essa expressão é retirada de Isaías 22, verso 20 a 22. Pode passar? Os irmãos podem ler? Naquele dia chamarei... nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então, as expressões que são usadas no livro de Apocalipse, elas estão conectadas a toda a Escritura. Então, o que aparece aqui em Isaías, porque João é inspirado a dizer isso sobre Jesus Cristo em Apocalipse. No reinado do rei Ezequias, Eliaquim, ele foi instituído como o guardião dos tesouros do rei. Isso significava que só Eliaquim tinha o poder de, com essas chaves, que não eram necessariamente chaves reais, a ideia de um poder, de uma investidura, só ele dava acesso aos tesouros reais. Inclusive, a promessa é que, nesse sentido que o Isaías está retratando, Eliaquim é um certo tipo de Cristo. É uma imagem, porque essas chaves, essas riquezas, não é para usufruto do rei, é para, inclusive, atender
a Jerusalém. Diz que ele vai ser como um pai para os moradores de Jerusalém, ou seja, para socorrer o povo de Deus. Ou seja, as riquezas que o rei preserva, Deus confia a alguém que pode usá-las para abençoar o povo. Essa é a imagem trazida aqui por Isaías a respeito de Eliaquim, quando ele retrata isso que está acontecendo no reinado de Ezequias. O que João está querendo dizer com isso? Que Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele possui as chaves não de um tesouro terreno, para a tristeza de alguns pregadores, né? Ele não possui chaves no sentido de abrir cofres para nos dar dinheiro. Não. Ele possui as chaves do tesouro celeste. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele, só ele, dá acesso às ricas bênçãos de Deus. Para quem? Para que ele usufrua? Não. Para que o povo de Deus seja abençoado. Da mesma maneira que os recursos que Ezequias tinha, estavam sob a administração de Eliaquim, eram usados para abençoar os habitantes de Jerusalém. O que Deus tem no seu tesouro, ou seja, as bênçãos, ricas bênçãos de Deus, Jesus Cristo tem o poder de dar acesso para que o povo de Deus seja abençoado. Jesus soberanamente controla o acesso às riquezas de Deus. Ele abre acesso para suprir o povo de Deus dessas bênçãos espirituais. É isso que Jesus apresenta nessa carta, que ele não só é santo, não só é verdadeiro, mas ele tem em suas mãos o poder dado pelo próprio Pai para dar acesso ao povo de Deus às bênçãos de Deus. Antes da gente prosseguir, o que isso quer dizer para nós? O que essas imagens significam para a gente, propriamente dito? Primeiro, Deus é santo, o seu Salvador que ele envia para nós é santo, ele salva pecadores, elegendo-os para serem seu povo, e pela ação do Espírito Santo, ele os santifica. É santidade total e completa do início ao fim. Ou seja, nós precisamos lutar contra o pecado e precisamos buscar a santificação. Porque Deus é santo, seu Salvador é santo, e o Espírito Santo está atuando em nós, para sermos separados do pecado e buscarmos a santificação. Esse é o projeto de vida de todo cristão. Lutar contra o pecado, todos os dias. E como Paulo ensina a Timóteo, que vejam o teu progresso, e que você caminhe rumo à santificação. Nenhum de nós está pronto, nenhum de nós precisa se preocupar em parecer pronto, mas todos nós precisamos caminhar rumo à santificação, abandonando o pecado todos os dias. Segundo, não só Jesus Cristo é santo, mas ele mesmo afirma que ele é verdadeiro. Ou seja, ele é realmente Deus, logo as promessas dele são promessas verdadeiras. Elas são dignas de confiança. E que promessas? As promessas dessa carta e as promessas de toda a Bíblia. Tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Jesus Cristo disse e cumpriu é verdade. E qual é a principal promessa de Deus na palavra dele? A promessa de salvação. Logo, se ele é verdadeiro e verdadeiramente Deus, a salvação é real. Nós podemos confiar na salvação e experimentar paz com Deus. Não é essa a mensagem do Natal? O nascimento, a chegada do Filho de Deus, o Salvador, para reconciliar os homens com Deus, para dar paz aos homens que eles não podiam experimentar de outra forma. Então ele é verdadeiramente Deus, e nós, por isso, confiamos nas suas promessas. A principal delas é que nós somos salvos pela graça de Deus, pelo aquilo que ele fez por nós. Ele disse àquela igreja, diz isso a nós hoje também. E por fim, nesse ponto, o avanço do reino, meus irmãos, o avanço da igreja, ele não depende de talento humano, não depende de recursos financeiros ou qualquer outra coisa que nós possamos controlar. Cristo é que tem a chave do tesouro celeste. Ele tem as chaves. E ele nos abriu a salvação, e é ele que abrirá o tesouro para que a igreja dele avance. Ele nos abriu pela graça esse tesouro para nos salvar. E para que o reino dele seja expandido, para que a igreja continue, nós temos que crer e nos submeter ao fato de que ele, o próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, continuará fazendo uso desses tesouros, não porque nós merecemos, mas por causa da graça dele, para abençoar o seu povo e avançar a pregação do Evangelho, assim como ele prometeu àquela pequena igreja na pequena Filadélfia. Essa igreja recebe um elogio. A maioria das igrejas recebeu, com 2 exceções, e o elogio está no versículo 8. Quando Jesus diz, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eles eram uma pequena igreja, mas Cristo havia aberto
uma grande porta para eles avançarem. Eles não tinham essa força para abrir essa porta, mas Cristo, o poderoso, o vencedor, abriu a porta e disse para eles isso, que eles abriu a porta a eles para que pudessem prosseguir. E por quê Jesus Cristo fez isso? Devido a algumas coisas que ele apresenta nesse momento da carta. Devido à fidelidade deles. Afinal, eles guardaram as palavras de Jesus Cristo. E eles não negaram o seu nome. Mas nesse verso aparece uma expressão que diz que eles têm pouca força. Ao dizer isso, essa não é uma crítica. Não é uma crítica para a igreja dizer que ela tem pouca força, não. É uma constatação da realidade. É uma observação de um fato. Eles não tinham o mesmo poder, a mesma influência, comparado com outras igrejas, nem os mesmos recursos. Não tinham. Quando olhavam para usando uma imagem atual, né? Mega igrejas, né? Igrejas poderosas, influentes, em cidades que eram estratégicas, onde pessoas influentes viviam, talvez se sentissem menores. E é dito para eles, vocês têm pouca força, é verdade. Vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra, vocês não negaram o meu nome, e por isso eu abri a porta. E eu acredito que aquela igreja sabia disso, que eles tinham pouca força. E é por isso que eles aprenderam ou descobriram um segredo. O segredo de depender de Deus. A fidelidade a Deus, meus irmãos, faz mesmo com que igrejas e comunidades pequenas, e às vezes até fracas, sejam usadas por Deus para fazer coisas extraordinárias. Coisas que talvez aqueles irmãos, aquela igreja, nunca imaginasse que pudesse acontecer. Quando eu estava estudando essa carta, eu fiquei imaginando, e isso é um parênteses, uma digressão aqui, quantas vezes, no passado, os irmãos que estavam nessa comunidade, nessa igreja, e ela passou momentos difíceis, devem ter imaginado como será o futuro dessa igreja. Mas, ao mesmo tempo, confiaram no Senhor. Ao mesmo tempo, confiaram no Senhor. Então, hoje, não fomos nós que plantamos isso, nós só colhemos. Mas hoje, nós podemos ver como Deus usou uma pequena igreja e ainda usa. Aos olhos de muita gente, e nós todos sabemos disso, né, que a mentalidade, muitas vezes de grande cidade, né, na Baixada, né? Na Baixada, uma igreja pequena na Baixada, mas uma igreja com limitações, para a glória do nome dele. E quantas coisas extraordinárias Deus já fez com essa comunidade. E eu creio que ainda fará. Coisas que talvez nossos irmãos do passado nem pudessem sonhar que aconteceriam. Talvez aqueles irmãos trabalhando e confiando no Senhor ao mesmo tempo tinham no seu coração alguma dúvida. Mas o Senhor abriu portas que nós não poderíamos abrir. É só você tentar lembrar coisas que aconteceram nos últimos, talvez, 5, 10, 15 anos, que os irmãos dos primeiros 30, 40 anos nunca puderam imaginar que aconteceriam, para a glória de Deus. E é isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Vocês têm pouca força, mas pela fidelidade de vocês, eu vou abrir uma grande porta. Eu vou abrir uma grande porta pela fidelidade deles. Tudo que essa igreja fazia, ela fazia em submissão à palavra de Deus. Eles guardavam a palavra de Deus. Quando Jesus fala que eles guardaram a palavra, parece que Jesus está parafraseando o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11, quando ele diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ele está dizendo, vocês guardaram a minha palavra. Vocês se abstiveram do pecado, lutaram contra ele, porque guardaram a minha palavra. E por isso eu estou abrindo essa porta para vocês. Porque vocês guardaram a minha palavra. Uma verdadeira igreja, ela precisa permanecer fiel à palavra de Deus, acima de todas as coisas. Deus nos chamou à obediência e Deus recompensa a obediência. O nosso Deus é galardoador. Muitas vezes, Ele não nos dá o juízo que merecemos pela sua misericórdia, mas Ele recompensa a obediência do seu povo. E Ele recompensou aquela igreja. Além disso, a igreja em Filadélfia não negou o nome do seu Salvador. Eles estavam sendo pressionados, especialmente por judeus, vamos ver isso daqui a pouco, nos versos seguintes. Pressionados a abandonarem a fé dentro dessa cidade que não era já um ambiente muito agradável para a fé cristã, com esses judeus causando problemas. Mas a pequena igreja permaneceu corajosa, não negou o seu Senhor, e pela fidelidade no pouco, Jesus abriu a porta para que fossem preservados e abençoados. Muitas vezes nós achamos que para fazer algo para Deus, para servir no ministério, como igreja, nós precisamos de mais.
Precisamos que Deus nos dê mais coisas. Mas o que nós precisamos lembrar é que nós precisamos ser fiéis no pouco que já temos. Com o que já temos, sejamos fiéis ao Senhor. E Ele, no tempo oportuno, quando for da vontade soberana dEle, Ele abrirá as portas. Sejamos fiéis no que temos, no que Deus já nos deu. Fiéis à sua palavra, naquilo que já temos aprendido e recebido pela graça de Deus, crendo que o Senhor abrirá a porta no tempo oportuno. Esse segredo que eles aprenderam, da fragilidade dele e da dependência de Deus, ele é muito importante. Isso é muito prático para todos nós. Porque quando nós estamos, meus irmãos, inchados de orgulho, ou quando nós confiamos demais em nós mesmos, nós achamos que o que nós precisamos de Deus é uma ajudinha. Muita gente acha que o que precisa de Deus é de uma pequena ajudinha. Não, Deus é só uma ajudinha. Nós precisamos de ajudinha de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos de tudo de Deus. O nosso orgulho nos cega, nos faz achar que nós temos o que precisamos, Deus dá uma forcinha só. Não. Aquela igreja sabia que eles eram pequenos. Eles eram pequenos, sem força. Mas o Senhor é Deus poderoso e grande. E porque eles criam num Deus grande e poderoso, dependiam dele. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Ser lembrados que nós somos frágeis, com pouca força, mas temos um Deus grande. É interessante porque um dos nomes para descrever o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele não tem só poder, ele é o Todo-Poderoso. Ele não tem uma força, ele é o Todo-Poderoso, tem toda a força, todo o poder do universo a seu dispor. Nós somos pequenos e frágeis, mas o nosso Deus é poderoso. Precisamos confiar nele, depender dele, perseverar em nosso compromisso de obedecer a sua palavra e confiar que essa obediência, que essa submissão ao Senhor vai trazer resultados, primeiro, em glorificar o nome dele, e segundo, porque ele vai recompensar o seu povo de acordo com a sua bendita vontade. Aquela igreja é elogiada pela fidelidade, porque toda igreja verdadeira precisa buscar ser fiel ao Senhor, guardar a sua palavra e não negar o seu nome. Aquela igreja, não, como eu disse, não recebeu acusações. Quando a gente fala que uma igreja não recebeu acusação, não quero dizer com isso que era uma igreja perfeita. Não era, mas era uma igreja fiel. Era uma igreja fiel, apesar dos seus pecados e imperfeições, e fiel num ambiente difícil. Por isso não receberam acusação e não há chamada ao arrependimento, também nessa carta. Mas, depois do elogio da fidelidade, o elogio a guardar a palavra, o elogio a não negar o nome, eles recebem um encorajamento de que Deus estará com eles e uma promessa de recompensa final. Primeiro, o verso 9 diz assim: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Verso 10 e 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqueles irmãos estavam sofrendo perseguição religiosa por parte de alguns judeus que acreditavam ser os verdadeiros filhos de Abraão, mas Jesus disse que não eram. Eles não eram, de fato, filhos de Abraão. Como aconteceu em outras oportunidades, eu já destaquei isso aqui, mas quero relembrar, geralmente a igreja era perseguida sobre falsas acusações, sobre difamação. Então, seja porque havia judeus na comunidade difamando, ou agentes do império, as difamações eram muitas, geralmente ligadas ao culto, dizendo que eles eram infiéis ao império porque não cultuavam o imperador, porque diziam que Jesus Cristo era o Senhor. Às vezes a igreja era acusada de canibalismo, porque participava da ceia, dizendo que estavam comendo o pão, bebendo o sangue do seu Senhor. Então, era uma acusação, para nós hoje, para parecer esdrúxula, mas era uma acusação levada aos tribunais e era severa. Eles eram acusados, inclusive, de relacionamento incestuoso, porque diziam que todas as mulheres da igreja eram suas irmãs, mas uma delas era sua esposa. Então, essas coisas eram coisas que eram ditas e eram acusações levadas aos tribunais. E essa comunidade de judeus em Filadélfia está usando coisas desse tipo e outras para difamar os cristãos, dizendo que o império, o Estado, tem que tomar providência contra eles por causa dessas práticas terríveis que eles oferecem. E por isso, Jesus chama essas pessoas de sinagoga de Satanás. Interessante porque Jesus Cristo não está nem um pouco preocupado com o que é politicamente correto, né?
Ele não usa nenhum eufemismo. Ele diz, eles são a sinagoga de Satanás. Para o judeu, essa era uma ofensa terrível, porque a sinagoga era o lugar de ler a palavra de Deus, era o lugar da devoção a Deus. Então ele está dizendo, eles são sinagoga, mas não de Deus. São sinagoga do diabo, do adversário do povo de Deus. É lá que eles servem. E o próprio Jesus Cristo já havia lidado com isso no seu ministério terreno. João capítulo 8, vai aparecer alguns versos aqui. Olha o que acontece numa discussão Jesus tem com os fariseus que estão acusando ele de falsos ensinos. E como Jesus diz que essas mentiras que eles contam é própria do pai deles. Então lhe responderam, os fariseus dizendo, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim, não procedeu Abraão. Agora no versículo 44, vocês não podem ler? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A linguagem que usada em João é como se o idioma que Satanás fala fosse mentira. Essa é a ideia. Fala do que lhe é próprio, essa é a língua que ele fala. A língua dele é mentirosa, só fala mentira. Perceba como Jesus lidou com isso no seu ministério. Mentiras, difamações, acusações. E ele diz, ao fazerem isso, vocês acham que estão servindo a Deus? Vocês acham que vocês são filhos de Abraão? Não. Ao fazer isso, vocês estão fazendo o papel de filhos do diabo. E agora ele escreve à igreja, que passa por algo semelhante e diz, esses que dizem ser judeus não são. Por quê? Porque ao invés de obedecerem a Deus, difamam, mentem, acusam o povo de Deus. Por isso são sinagoga de Satanás. Os cristãos da Filadélfia agora lidavam com isso. Falsos judeus e acusações falsas, acusações mentirosas que eles apresentavam. Novamente, menciono o Dr. Steven Lawson, quando ele vai dizer o seguinte, religião sem regeneração é uma coisa cruel. Não foram justamente os religiosos que crucificaram a Jesus? Zelo religioso sem salvação é pior que a depravação. Por isso que a fé cristã não é convocação para tornar-se um religioso, mas é um chamado ao arrependimento para experimentar a salvação. Porque é a salvação que faz diferença. Não os rituais religiosos, não a moral religiosa. É a graça que salva, que transforma. Porque zelo religioso, sem regeneração do coração, sem transformação, gera crueldade. O apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, é um outro exemplo disso. O zeloso Saulo, instruído ao pé dos maiores mestres que existiam em Israel, estava perseguindo e consentindo na morte de cristãos, até que o Senhor abriu os olhos. Primeiro fazendo ficar cego, mas depois abrindo os olhos, para que ele enxergasse a verdade, de que aquele zelo não era nada, se ele não tivesse um coração convertido ao Senhor. Então, esses irmãos estão passando por isso, porque aqueles falsos judeus são falsos justamente porque nunca devotaram seu coração ao Senhor. Eles simplesmente estavam seguindo os próprios interesses com a fachada de zelo religioso. Mas aquela igreja estava pregando o Evangelho. E a pregação do Evangelho, ela é poderosa para transformar os piores pecadores. E essa, meus irmãos, é a verdadeira vitória do cristão. Por isso Jesus vai dizer que esses que hoje perseguem a igreja, um dia se prostrarão diante, não de mim, não de você, não de nós como indivíduos, mas diante do poder de Deus de regenerar um povo. Porque a verdadeira vitória do cristão, o verdadeiro poder do Evangelho que o cristão experimenta e é vitorioso no final, é porque o Evangelho ou produz transformação, ou seja, ou as pessoas são transformadas pelo poder do Evangelho, ou elas serão surpreendidas pelo poder do Evangelho. Todo mundo, todo ser humano na face da terra, ou será transformado pelo poder do Evangelho e regenerado, ou será surpreendido no último dia pelo poder do Evangelho, que gerou um povo para Deus a partir de pecadores terríveis como nós. Só essas duas possibilidades. Dr. Sproul, que na semana passada foi encontrar-se com o Senhor, Dr. Sproul dizia que Deus só entrega duas coisas. Deus só entrega graça e justiça. Nada mais. Nada mais. E o que João está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito, por ordem de Jesus Cristo, é: esses que hoje perseguem vocês, um dia inevitavelmente se curvarão, ou porque a graça os converteu,
ou porque serão surpreendidos pela justiça de Deus e o poder do Evangelho ao final. Então, fiquem tranquilos, perseverem, aguardem esse momento. Inclusive vai dizer, porque em breve eu volto, em breve eu chego. Isso não vai durar por muito tempo, eu voltarei. Deus promete guardar a igreja nos dias de tribulação. Esse é um ponto antes de ir adiante, para concluir esse momento. E é interessante perceber isso, que há uma diferença aqui. A igreja de Esmirna é alertada que ela passará por tribulação, e essa igreja é dito que ela será poupada da tribulação. São os mistérios da providência de Deus. O mistério da providência do Senhor. A uma igreja ele dá força para passar na provação. A outra igreja ele não deixa passar pela provação. Pela sua infinita graça e sabedoria, ele age assim. E aí então no versos 12 e 13, os irmãos podem ler? Ao vencedor... Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Algumas figuras importantes nessa promessa de recompensa, Jesus Cristo faz àquela igreja e ao seu povo, quando permanecem fiéis à sua palavra, quando guardam essa palavra e não negam o seu nome. Primeiro, ele diz que essas pessoas, o seu povo, será feito coluna no santuário de Deus. As colunas, elas eram um símbolo de força e segurança, algo firme, onde uma coisa pode ser construída sobre elas com tranquilidade. Só que a coluna era uma referência importante também nos tempos antigos, porque cidadãos distintos tinham colunas levantadas em sua homenagem. Então, grandes generais, grandes políticos, diplomatas, gente importante, filósofos, pensadores, às vezes depois da sua morte, às vezes um pouco antes da sua morte, eram levantadas colunas em sua homenagem com os seus nomes, para que a posteridade se lembrasse da contribuição daqueles homens para a sociedade, para a cidade, às vezes para o país inteiro. Jesus então promete ao seu povo não esse reconhecimento passageiro. Ele promete ao seu povo um reconhecimento superior, fazendo do seu povo coluna no templo de Deus. Não ter só uma coluna levantada de pedra em sua homenagem. É ser você e eu, sermos colunas no templo do Senhor, o eterno reconhecimento da graça de Deus que nos transformou e salvou. Ele diz, vocês serão feitos coluna no templo de Deus. E ele promete que essas colunas permanecerão para sempre. Diferente das construções, colunas da Filadélfia. Por quê? Porque lá era uma área de terremotos. As colunas a todo um tempo caíam, eram abaladas. Era comum ter que refazer as colunas. Mas diz, vocês, no templo de Deus, serão colunas permanentes. Para sempre estarão lá como reconhecimento da graça de Deus e da fidelidade do meu povo. Ele diz que nesse povo, que será feito coluna, ele vai gravar o nome de Deus e também o seu novo nome. Gravar o nome sobre alguma coisa representava, e representa até hoje isso, né? Posse de alguma coisa. Não é assim que as crianças fazem? As irmãs são professoras, né? O que a criança faz? O lápis tem o quê? O nome dela. O estojo tem o nome dela. Até no uniforme tem que botar o nome, não é isso? Todo lugar tem que botar o nome. Por quê? O nome representa o quê? A propriedade daquilo. Aquilo pertence àquela pessoa, não ao outro. Então Jesus está dizendo que ao gravar o nome de Deus e o seu novo nome, ele está dizendo, vocês pertencem a Deus. Vocês pertencem a Deus. É isso que ele está dizendo. Que aquela igreja vai receber um nome, inclusive nome que eles não negaram. Interessante isso. Vocês não negaram o meu nome e agora o meu nome é gravado em vocês, como propriedade minha. Por quê? Porque eles não foram comprados com qualquer coisa. Isso que o apóstolo Pedro ensina na sua carta, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Nós fomos comprados por um sangue, e esse preço pago não pode ser anulado. Ninguém pode anular o que Jesus Cristo fez, porque ninguém pode apagar o escrito de sangue no livro da vida. Ninguém pode derrubar essas colunas do templo de Deus. Ninguém pode arrancar o nome de Deus de nós. Porque quem colocou lá foi o próprio Deus. Não fomos nós. Não foi a igreja. Foi Deus que colocou lá.
Jesus diz, vocês por perseverarem, vocês por obedecerem, guardarem a minha palavra, eu vou poupar vocês desse sofrimento a mais que virá nessa região. E eu vou colocar vocês eternamente como colono no templo de Deus. Vocês vão permanecer lá com reconhecimento do amor de Deus, da graça de Deus, mas também vocês estão meu nome, porque vocês me pertencem, vocês pertencem a Deus. E mais, ele também diz que eles terão o nome da cidade. O nome da cidade aponta para cidadania. Na Filadélfia, na cidade que eles habitavam na terra, talvez eles se sentissem como estrangeiros, e de fato eram, como todo cristão é peregrino. Eles eram cidadãos da Filadélfia, mas eram estranhos naquele lugar, porque eles criam numa fé que as pessoas abominavam, perseguiam. Mas Jesus disse que eles são cidadãos de uma outra cidade, a Jerusalém que vem do alto. E eles têm o nome dessa cidade, eles pertencem a essa cidade. Essa é uma promessa de consolo para a gente que vive num lugar e se sente como, para usar uma linguagem bem coloquial de hoje em dia, como um ET. Alguém de fora. Eu não pertenço a esse lugar. Eu não sou daqui. Eu estou dizendo, você se sente como um estranho, como um estrangeiro, um peregrino, um perseguido, um proscrito, mas porque na verdade você pertence a uma outra cidade. Eu dei a vocês o nome da Jerusalém que desce de Deus. Vocês são cidadãos dela e devem aguardar por essa cidade. O que nós podemos concluir nessa carta para nossa edificação, reflexão também e encorajamento? Primeiro, meus irmãos, que Deus é santo. Logo, Ele requer um povo santificado. Isso está prescrito no Antigo Testamento, no Novo Testamento de forma clara. Ele requer um povo separado do mundo, vivendo exclusivamente para Ele. Nós precisamos lutar contra o pecado todos os dias, buscar a santidade. Nós não podemos achar que nós já estamos preparados e prontos. Não estamos. Estamos em peregrinação e em luta. E essa é uma das evidências de que Deus fez uma obra no nosso coração, o fato de nós estarmos lutando. O ímpio não precisa lutar contra o pecado, na verdade ele nem deseja. Mas o povo de Deus luta todos os dias, porque nós somos chamados para a santificação. Outra coisa importante não podemos esquecer. Não importa se nós não temos o recurso que achamos que precisamos para o avanço da obra que Deus nos confiou. Não importa se nós não temos o poder ou a influência política. Aliás, a igreja nem deve desejar influência política. Não é esse o seu papel. Não importa. O que importa para nós, a razão da nossa confiança e esperança, é que Jesus Cristo, o soberano, Ele tem as chaves das bênçãos de Deus, que Ele abriu para o povo de Deus. Primeiro, para lhe dar a salvação. E segundo, Ele permanece como Deus gracioso, abrindo esses tesouros para nos suprir do que nós precisamos para o avanço do seu reino. Nós não temos promessas de que Deus vai nos dar o que nós queremos tudo, ou seja, o carro que você sonha, a casa que você deseja, isso não há nenhum espaço na Bíblia para lhe prometer. Mas nós temos uma promessa segura de que Jesus Cristo, com as chaves que Ele tem, ou seja, o poder que Ele recebeu do próprio Pai, Ele abre os tesouros dos céus para o povo de Deus. Ele vai suprir o que nós precisamos. Nós estamos concluindo um ano, estaremos iniciando logo um outro, muitos desafios à frente. O Senhor há de nos suprir os recursos que faltam. O Senhor há de trazer os dons que faltam nessa congregação. Ele há de converter pessoas, há de trazer pessoas de fora, há de capacitar dons com o seu espírito, como Ele bem desejar. Eu não sei os recursos que Ele vai usar, mas Ele vai suprir o que nós precisamos para que o reino avance. Não importa o tamanho que nós temos. Não importa a nossa pouca força. A igreja de Filadélfia era bem pequena, bem menor do que a nossa comunidade provavelmente. E mesmo assim, o Senhor disse que a usaria para a glória do seu nome. E mais, nosso principal objetivo. O que nós precisamos fazer então? Precisamos permanecer fiéis à palavra de Deus. A fidelidade deve ser algo precioso para nós. Precisamos ser guiados por ela em tudo o que fazemos. Nos cultos que realizamos, nos nossos relacionamentos como comunidade, quando saímos daqui, em tudo o que fazemos, submissão total à palavra de Deus. A nossa única divergência deve ser se nós acharmos que nós não estamos sendo fiéis o suficiente. Se acharmos que não estamos sendo fiéis o suficiente à palavra, precisamos então resolver isso. Isso há de causar alguma disputa entre nós para resolver isso. Mas fora isso, nada de fora, nada que recebamos, nada que seja imposto sobre nós, deve nos desviar do propósito de todos nós obedecemos ao Senhor e sermos fiéis a Ele. Porque na submissão, esse é o meio que Deus estabeleceu para abençoar a sua igreja, abençoar a comunidade que Ele separou para si. A submissão à Bíblia deve ser marca distintiva do povo de Deus. Porque é pela palavra que nós somos santificados, e é por meio dessa mesma palavra, por meio da obediência a ela, que nós nos tornamos vasos para serem usados por Deus.
Deus não usa desobedientes e rebeldes. Não usa. Não para os propósitos principais. Ele usa para cumprir seus propósitos eternos gerais. Ele usa reis ímpios para cumprir seus propósitos eternos. Mas para que a salvação seja levada adiante, para que a glória do seu reino seja expandida, ele usa o seu povo. Gente arrependida. Gente que confessa o seu nome. Gente que busca obediência à sua palavra. É isso que nós precisamos. A igreja de Filadélfia recebeu o maior de todos os encorajamentos quando o Senhor da igreja diz para ela: eu vou preservar vocês, eu vou guardar vocês, porque vocês têm guardado o meu nome. Guardemos o nome do Senhor. Perseveremos em guardar a sua palavra. E vamos confiar que o Senhor há de nos preservar e guardar para nos levantar como colunas no templo de Deus, gravados com o seu nome e com o nome da cidade celestial que nós tanto aguardamos no retorno triunfal de Jesus Cristo. Vamos orar? Santíssimo Deus, Pai amoroso, Senhor, nós, quando olhamos para quem somos e para a sua santidade, para aquilo que a tua palavra apresenta sobre a pessoa, o ser do Senhor, para nós percebermos que se não fora o Senhor, nós não poderíamos estar na tua presença. Se não fosse a sua misericórdia e graça demonstrada em Jesus Cristo, para ser nosso mediador, nós não teríamos de forma nenhuma como requerer acesso ao Senhor, porque nós seríamos consumidos na nossa iniquidade. Pai, mas pela tua graça o Senhor nos restaurou. O Senhor nos tirou do nosso fútil procedimento, nos comprando com o sangue do seu Filho. Nós louvamos o teu nome por isso, ó Pai. O Senhor nos fez seu povo. Ó Pai, e agora? Nós te louvamos, porque essas promessas, lidas na tua palavra, elas são acessíveis a nós, promessas garantidas pelo próprio Cristo, ó Pai, ao povo que busca o Senhor, que foi transformado pela tua graça, e por essa graça, Senhor, busca permanecer em obediência. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, então, a guardarmos o teu nome. Ajuda-nos a guardarmos a tua palavra, de forma nenhuma negando quem é o Senhor, quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Deus. Não só com nossas palavras, mas com o nosso proceder. Que possamos agir de acordo com o Evangelho, ó Pai. Não para ganharmos reputação, mas pelo contrário, mesmo sob risco dela, para a glória do teu nome, Senhor. E que em nosso coração nós temos a certeza que mesmo que aqui não haja nenhum reconhecimento para nós, o que mais importa para nós é o fato de que ao final de tudo, pela sua graça e misericórdia, o Senhor nos fará perseverar e vai nos preservar para que o seu nome seja exaltado em nós, ó Pai. Possamos então permanecer fiéis ao Senhor e experimentar as ricas bênçãos da tua palavra, de sermos levantados como colunas no templo do Senhor, recebendo o nome novo do nosso Salvador Jesus Cristo, o teu nome, como sinal da nossa propriedade ao Senhor, e fazendo parte da verdadeira cidade a qual pertencemos, a cidade para a qual fomos resgatados e comprados, a Jerusalém Celestial que aguardamos, ó Pai. Que em tudo isso sejamos então encorajados a permanecermos fiéis à tua palavra. Louvado seja o teu nome, pelas tuas ricas promessas e infinita misericórdia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar.